Tem aquele take também que eu acho maravilhoso, que é quando o trem passa em cima, que a câmera tá bem embaixo do trem, que você vê ele passando, assim, eu achei Sim, fenomenal, assim, sim. fiquei: "Uou, que isso", sabe. Isso foi o Caetano Gotardo fez a segunda unidade do filme, planos que a Tá. gente não dava conta de fazer Uhum. nas cenas com os atores, porque foi uma filmagem curta, foi uma filmagem de 28 dias, e era muita coisa para fazer. Então teve 2 ou 3 diárias de segunda unidade para fazer alguns planos que eu sentia que eram necessários, e aí o Caetano foi com uma equipe pequena na estação de trem para filmar embaixo do trem, o trem se movendo, e algumas outras coisas também. Em Tese Seus Mortos é um filme que eu hesito em chamar de terror, porque ele é meio uma mistura de gêneros, mas ele é um filme pré-apocalíptico. O apocalipse ainda não aconteceu, mas está bem perto de acontecer. E as tensões da ficção científica do terror surgem desse elemento distópico. E a história do Edgar Wilson, que é um recolhedor de bichos mortos nas estradas, junto com o parceiro dele, que é o Tomás, que é um padre excomungado, ex-padre, né? E a Nete, que é a chefe deles, e que todos meio sob o comando da tia Helena, que é a matriarca ali da cidadezinha de Abalutes. Todo esse mundo vem da obra da Ana Paula Maia, que é a autora do livro Em Terra e Seus Mortos. E o Edgar Wilson aparece em muitos, não todos, mas muitos dos livros dela, em diferentes facetas, diferentes fases da vida, diferentes idades. Eu li tudo, claro que eu só podia adaptar o Em Terra e Seus Mortos, né? Mas eu li toda a obra dela para entender um pouco esse universo fantástico no qual ela navega. E Uhum. desse lugar a Balurdes, o Vale dos Ruminantes, que é um lugar que ela inventou e que ela situa ali as tramas dela. Então é muito fascinante o mergulho nesse universo, para mim foi muito Uhum. fascinante. E foi assim que começou o filme. Quando Massa. o Teixeira, o produtor, me disse: Você já leu Em Tese Seus Mortos? Eu tenho os direitos. Eu acho que é a sua cara. E aí eu li, eu falei. Eu já conhecia a Ana Paula Maia, mas eu não tinha lido ainda o Enterre, porque ele tinha Tá. saído há pouco tempo, acho que ele saiu em 2019. E aí eu falei: Uau, esse lugar do gênero eu ainda não fui, então eu quero ir. Então, aí eu comecei a escrever. Uhum. E aí começou a pandemia. E aí foi onde pesou as coisas um pouco no processo. Imagino, inclusive, assim, como você deve ter ficado dividido entre trabalhar esse tema nesse mundo pós-apocalíptico, denso, é um universo pesado, ainda que muito cativante, pelo mistério dos personagens, pelo que está acontecendo ali. A profissão por si só do Edgar é muito interessante. E e queria realmente que você comentasse isso, assim, como foi a decisão quando você percebeu que você estava trabalhando com algo, eh, de um universo ali paralelo, mas que estava conversando com um momento muito específico que a gente estava vivendo no mundo. É curioso isso, né? Porque filmes do fim do mundo existem muitos, antes do fim do mundo, depois do fim do mundo, durante o fim do mundo, mas e eu estava preparado para encarar esse universo da Ana Paula, que o livro inclusive foi escrito antes do momento da Uhum. pandemia. E aí eu comecei a escrever de fato em março, e foi logo quando as coisas começaram a fechar, inclusive os cinemas, e as produções começaram a parar, tudo, dos filmes pequenos, as novelas na Globo, tudo começou a parar, e Uhum. a gente começou a perder pessoas, né? Acho que cada um teve a sua experiência ali de uma forma, mas todos nós, eu inclusive, fomos atingidos de perto, assim, por aquele momento. E foi duro, porque eu estava escrevendo sobre isso, sobre um filme que encara a morte de frente, assim, né? Como um dos personagens até fala pro personagem do Selton Mello, Edgar Wilson, né? Você sempre trabalhou com a morte, você tem essa vibe e tal, essa Uhum. sombra. E atravessando esse momento completamente isolado, em casa, e sem poder ver as pessoas, tipo, com a companhia desse trabalho, que era esse roteiro. Foi muito difícil, assim, foi difícil de achar o tom sem deixar o filme ficar completamente desesperançado Tá. ou sem nenhuma força poética e tal, porque a gente estava ali no meio da travessia. Quando a gente de fato foi filmar, a gente ainda estava filmando sob protocolo e deu tudo certo. Ninguém ficou doente, a gente não teve problemas quanto a isso. Muitas outras produções tiveram problemas, né? Quando Uhum. podem casos na produção e você tem que
isolar as pessoas, ou então parar mesmo a produção. Isso aconteceu com vários conhecidos meus. E a gente teve uma sorte, assim, uma bênção de conseguir filmar até o final. E, e eu acho que todo mundo, eu lembro que a gente fez, como o filme tem muitos núcleos de personagens, muitos personagens, acho que é o meu maior elenco de personagens, assim, de todos os meus filmes. E muitos deles não se cruzam entre si. A gente fez um encontro do elenco todo numa videochamada, que foi meio louco, assim, muitas janelinhas, muita gente, assim, cada uma na sua casa. E eu lembro que nesse dia foi quando mudou um pouco o meu estado de espírito, assim, porque foi tão bom, mesmo que online, ver todo esse elenco junto e falar sobre o filme, não importa o tamanho do papel, sabe? Tava todo mundo. Uhum. Cada um falar sobre o seu personagem, da importância da aparição daquele personagem naquele momento. Foi uma coisa que eu acho que deu uma paixão para todo mundo, e quando a gente de fato foi para o set, eu sinto que estava todo mundo ciente. Eu fiz lá umas palavras de abertura do set, que eu sempre faço, e eu falei, a gente sabe que, que esse filme é um filme cheio de sombras, e cheio de mistérios e enigmas, e muita morte, muito peso desse elemento da morte no filme, inclusive no título. Mas a gente está aqui com um objetivo poético, um objetivo de encontrar nossa própria sanidade também Uhum. nesse momento de caos no mundo, e caos político também, enfim, caos em muitas áreas. E eu sinto que a gente se deu as mãos bem, assim, equipe, elenco, todo mundo se encontrou ali, sabe? Foi uma filmagem difícil, mas muito rica em paixão. Exige uma pulsão de vida para criar tudo isso, né? E acho que inclusive reunir todas as pessoas depois da pandemia, depois ali, ainda com protocolos, é de uma certa forma uma celebração, né? Da vida continuando, assim. Então, Sim. E é tinha, engraçado, eu imagino esse momento. o Selton tem postado algumas coisas que ele mesmo, quando tinha umas pausas, assim, eu via ele com o celular, assim, na vertical, fazendo uns vídeos, tirando umas fotos. Até perguntei para ele se está documentando o set e tal. Ele, isso é para o futuro, não sei o quê. Agora ele tem postado alguns desses e está sendo bem emocionante, porque aí eu vejo lá, eu tô lá de máscara, e distanciamento e tudo mais, e falando. Tem coisas que eu até nem lembro, porque você entra num estado meio hipnotizado quando você está no set. É a minha fase preferida, o set de todas, assim. E eu falo, nossa, gente, onde é que eu estava naquele momento? Eu estava na cena, eu estava ali matutando a cena, junto com a Mágia, junto com a Beth, e está sendo bem bonito ver essas imagens, assim, ver toda a galera toda, assim, Uhum. os seus isolamentos, mas ali criando, sabe, fazendo. Teve uma pós-produção longa para harmonizar todos esses elementos e tal. E aí ele estreou ano passado em Sitges, em Espanha, que é um festival que eu já tinha ido antes, um festival de filme de gênero, muito legal. E eu lembro de, na estreia mundial do filme, ficar bem tocado, assim. Eu falei, gente, eu não sabia se a gente ia ter esse dia, esse momento, Aham. sabe? Mas isso que você falou é bonito, porque eu acho que no horror, no cinema de gênero, tem uma pulsão de vida muito forte. Eu acho que isso que me atrai, na verdade. Uhum. O Stephen King, acho que fala isso naquele livro dele sobre horror, Dança Macabra. Ele fala algo nesse sentido, não lembro a Sim. frase exata, mas fala, filmes de horror são sobre a vida, na verdade. E livros de horror, no caso dele. Uhum. Mas, mas eu tendo a concordar, assim. Não é à toa que tantas pessoas que gostam de horror, tantas pessoas que trabalham com horror, são gente boníssima, sabe? Uhum. É muito curioso. Tem que ter esse contraste, né? Porque se fosse uma experiência só do horror pelo horror, virava uma experiência de um parque temático, onde É, é o susto pelo susto ali, né? é. Agora, se a gente está falando disso como história, como cinema, tem que ter uma reflexão que tem que ter o contraste do horror por causa disso. Então, os personagens Uhum. têm que ter camadas e outros contrastes também, né? Sim, sim. E é muito curioso que a Marjorie, por exemplo, que é uma atriz muito entregue, quando ela estava com essas roupas da seita e tal, do Soroshi, ela chegava no set dançando, tipo,
falando, mudança de hábito, tipo, e logo depois ela estava embaixo do trem, sufocando e tal, e com toda a entrega que a Marjorie sempre tem, mas no fundo tem algo de lúdico também no fazer dessa coisa, sabe? Alguém me Uhum. perguntou isso, sabe? Mas fazer é muito sombrio, é muito difícil. Fazer, na verdade, tem algo de divertido. A Vitória, por exemplo, que faz a Mariana com a coisa da maquiagem, ela se Uhum. divertia muito com, tipo, tirando fotos sorridentes, com a carinha de monstro. Então enfim, tem muita diversão também por trás. Ainda mais na questão que envolve ali os efeitos práticos, né? Então, assim, não é que esses atores estavam com um fundo verde ali e estavam imaginando essas coisas para serem trabalhadas depois em pós. Eles estavam vivendo ali Sim, e com tava todo o tudo ali. processo manual e divertido de ser uma coisa prática, e de ser a maquiagem, sabe assim? Sim. Que é uma das questões que eu queria conversar contigo, assim, do efeito prático e que eu acho que tem, inclusive, a ver com o que você acabou de falar, de ser um diretor que gosta muito de estar no set, porque eu já vi alguns diretores falando que o set é o preço que ele tem que pagar para estar na ilha, porque a Ah, vibe daquele diretor é estar na ilha para montar o filme. Mas é muito legal ouvir você falando desse prazer de estar no set, trabalhando com essas pessoas, e nesse filme com efeitos práticos ali, então, das coisas acontecendo e sendo feitas em conjunto, assim. eu, a Juliana Rojas, enfim, a nossa turma, a gente sempre tem até pelo gênero também, pelo terror e tudo mais, a gente sempre tem uma coisa com algum tipo de efeito, mas eu acho que As Boas Maneiras foi o caso que a gente chutou mais o balde, porque a gente viu o filme como um conto de fadas, Tá. uma fábula numa São Paulo quase que pintada à mão, assim. Uhum. Então, e tinha lobisomens e tudo mais. Isso envolveu efeitos de um time enorme. Três times principais. Um que fazia os match paintings da cidade. Aqui no Brasil, o Eduardo Schau fez os match paintings e eles foram compostos na Quanta, Post. E dois times franceses. O filme é uma coprodução com a França. Um de Uhum. efeitos práticos, de animatronic, alguns de maquiagem, de prótese, que fizeram inclusive o bebê, lobisomem, e outro de CGI, também era o Ateliê 69 era o efeito prático e a Micros era a do CGI. Todos muito bons, muito competentes e tal. O CGI era mais difícil no set, Uhum. porque você não tá vendo a cena realmente, né? Exato. A gente via, por exemplo, na cena final do filme, nos planos mais abertos, a gente via o Miguel Lobo, que é o ator, com uma roupa verde, com uma prótese, assim, e com as luvinhas de lobisomem, que é onde a Isabel Zoá tocava nele. Então Uhum. o toque era nas próteses, mas o corpo todo do lobisomem ele seria criado a partir da atuação dele. Mas era engraçado ver, até montar o filme com a cena assim, porque era claramente desconcertante um pouco tentar chegar na emoção do filme sem saber exatamente o que é que vai estar no final. É claro que a gente tinha os conceitos, os esboços e tudo mais. Mas é um negócio que demora meses até o plano começar a ficar com uma carinha de plano, sabe? Uhum. Para esse filme eu pensei, não, a gente vai fazer tudo no Brasil, filme exclusivamente brasileiro, e eu quero fazer o mais prático possível. E a gente acabou fazendo tudo prático, assim, do que teve na pós, e teve bastante coisa de pós. Um exemplo, por exemplo, alguns match paintings que tem também, como no Tá. Boas Maneiras do Fundo de São Paulo, que tem na Doutora no final, tem na cena da procissão, tem na cena no carro na estrada, que você vê a cidade ao longe. Eu sempre gosto de a cidade parecer um pouco tirada de um livro, um pouco. Até porque nesse caso nem no Boas Maneiras era uma São Paulo imaginada. No caso do Enterre Seus Mortos, são lugares que não existem. É É a ficcional. Balurdes e a capital. Uhum. Então foi um prazer montar um pouco isso. Por exemplo, a tempestade, que é um elemento muito importante no filme, que a gente Uhum. filmou num tanque de água com tinta, bem a moda antiga. Legal, cara. E aí o Joel, a gente foi montando esses pedaços para compor esse céu ominoso, assim, esse céu que parece que vai desabar. Porque eu nunca, minha ideia não é nunca chegar num realismo, numa coisa assim. Eu gosto Tá. muito mais do fabular, assim, ó, das referências pictóricas. Eu falava Hieronymus Bosch, Gustave Doré, umas coisas meio, tipo, para deixar a gente com uma sensação meio gótica, quase, meio. Uhum. Isso na parte de pós. Aí na parte da filmagem, o time do Rodrigo Aragão fez.
os bichos, fez. A gente não Uhum. usou bichos reais, os bichos não morreram, não foram maltratados. Então a gente tem toda uma constelação de bichos, foram muitos bichos, ovelhas, cavalos, Uhum. javaporcos, cordeiros. Para não dizer que não tem um plano que eu gosto muito no filme do gafanhoto, que é um gafanhoto mesmo. A gente estava filmando em Areias e estava muito corrida diária. E o Daniel Chastain, de direção, falou: Marco, você quer mesmo o plano do gafanhoto? O cara tá trazendo o gafanhoto que o animal, o cuidador de animais, pegou na floresta lá no bosque, Uhum. achou um e trouxe delicadamente para o set. Mas ele falou: eu não sei se ele vai voltar na janela e vai voar, vai pular, não vai ficar ali para você. E eu falei: não, mas vamos fazer, é tão importante esse plano. É um elemento tão bíblico no sentido Uhum. de anunciar uma espécie de Uhum. Uma praga, praga, sim, exato. e que a Ana Paula Maia usa também nos livros dela, a capa do segundo livro até é um gafanhoto, do que deu sequência ao Enterre Seus Mortos. Uhum. E no Enterre Seus Mortos é o urubu, né? O bicho mais ícone, assim. E aí ele trouxe o gafanhoto, a gente tinha, sei lá, 10 minutos para acabar a diária, e tava todo mundo cansado, já era avançado na filmagem, isso era de noite. E aí eu falei pro Rui, vai, vira aí a câmera, janela, tal, pôs o gafanhoto. O gafanhoto não só ficou ali, como ele olhou pra câmera, ele atuou, ele fez uma dancinha. As pessoas não conseguiam cortar, todo mundo ficou assim. A gente ficou filmando aquele gafanhoto, fazer um curta só com esse plano, porque é muito fenomenal. Até acabar a diária. Se acabou a diária, ok, corta. Aí o Daniel Chaya veio, assim, de direção e... Nossa, é o melhor plano do filme. Todo mundo hipnotizado por um bicho Maravilhoso. vivo, assim. E Os outros, a gente filmou totalmente. alguns urubus no céu, voando, Uhum. alguns pássaros voando no céu, mas o nosso urubu querido, que está na placa lá no início, está lá, o Rodrigo Aragão e mais uma pessoa, que a gente depois tinha uma tela verde atrás, nesse caso, para Ah. tirá-los, para ficar só Uhum. o urubu. Claro. Assim como esse dia foi louco, porque eles estavam no urubu e tinha gente no cavalo, também operando o cavalo. Então, assim, o close do rosto do cavalo é um cavalo de verdade, mas É, que eu foi imaginei feito ele. bem depois, Uhum. pela segunda unidade, em outro lugar, na casa do cavalo, Uhum. numa situação completamente. A gente foi lá e depois girou o plano e tal. Uhum. É curioso, de novo, magia do cinema, né? Os pedaços que vão se juntando. E vocês precisavam só ali do cavalo e da arma que chegava nele, né? Era só Então isso. ali Ele realmente eu ficou imaginei que foi lá, feito depois. colocou o travesseiro assim para fingir que era o banco do carro Tá. e filmou ali o close dele. Depois a gente girou o plano para ele ficar no eixo Boa. correto. Mas é isso, são os. E é isso, nesse filme foi muito prazeroso isso, de ver tudo em cena, sabe? Uhum. De ver o tanto de sangue que tem, de ver o tanto de plasticidade que tem. E, claro, a gente não cobriu uma montanha de ovelhas, isso. Só que a gente filmou as ovelhas em várias posições e depois o Joel Uau. Foram foi compondo ali. rolando, compondo. Cara, eu acho que ainda mais é mais admirável ainda a gente pensar nessa coisa do efeito prático, não só como é CGI ou é efeito prático, mas também com toda a discussão que está tendo em torno da IA. Eu acho muito mais relevante e importante esse tipo de trabalho, assim, sabe? Assim, com gente e ali efeitos práticos, sabe? Assim, a gente tem alternativas a todos esses efeitos práticos, obviamente, mas eu acho tão massa essa coisa mais manual mesmo que está sendo feita no set. A gente até ironizou isso um pouco na sequência do vídeo institucional, que ali é para parecer um pouco IA. É, eu vi, tem uma parte, uma No, sen- pessoa, assim, que eu falei, ah, eles usaram pra... umas imagens meio Aham, que genéricas, assim. aham. Não que não seja uma ferramenta poderosa, cheia de riscos, cheia de tudo, e que parece ter vindo para ficar, assim, acho que a gente vai ter que lidar e estamos lidando. Uhum. Mas eu brinquei com o time do Joel Caetano, eu falei, não, porque no institucional do Soroshi teria, eu acho, umas IAs. Faria sentido. Pode A crer. gente fez algo buscando essa sensação. Mas Sensacional. de resto, foi tudo ali na mão.
o que é muito gostoso, é muito gostoso. E eu sempre quis fazer essa coisa do você ver Contatos Imediatos do Terceiro Grau, Uhum. 2001, Árvore da Vida, também vários filmes que têm efeito cósmico prático e foi muito gostoso de filmar a tempestade no tanque d'água e depois botar no céu. Isso foi bem saboroso também. E com certeza muito mais gostoso de ouvir como foi feito do que você falar, ah, então depois foi feito com computador. Ah, tá, legal, imaginei mesmo. Realmente a plasticidade da coisa dá agrega bastante para o espectador também. Tem É que, textura, tem. é que, eu não sei, às vezes os filmes ficam com uma sensação tão plástica, Né, não no bom sentido, assim, de que eu nem tenho certeza do que eu tô vendo, sabe? é, Não sei, citaria algo como que Transformers, talvez, os últimos, que justo. são sensações muito abstratas, são abstrações digitais, né? Não que Uhum, não possa ter a sua arte nisso. Eu adoro, sei lá, Speed Racer, das Wachowski. Tem total. vários filmes que podem fazer um uso fenomenal do mundo digital Uhum, como cena, como experiência, sabe? Mas, enfim, acho que é isso. Qualquer ferramenta que você vai usar, você tem que usar com alguma consciência, né? exato, pensado como uma Não como, estética isso é o específica. melhor, vamos fazer assim, porque isso é o que as pessoas gostam. Não é exatamente isso, me parece, né? Tanto que eu É, acho que as pessoas reclamam até, quando tipo, nossa, esse efeito, pra que tanto efeito? Pra que é. tanto prédio caindo? Podia cair um, não, tem que cair 10. O Speed Racer foi um exemplo muito bom, realmente, porque faz parte da estética daquele filme e você entende o porquê da escolha. Não Sim, é só porque se você quer fazer algo desse tipo, é assim que se faz, sabe assim? não, Como se não houvesse alternativa. é muito bom e até extrapola a própria base não é igual o desenho. Digo, a proposta não Exato. é emular, fazer igual ao desenho. Se fosse ficar igual ao desenho, faria igual ao desenho, mas a proposta é criar um mundo novo. Com E eu nunca vi uma tanta assinatura cor num autoral ali filme. muito nítida, né? Se vê que é um filme Eu acho que, assim, com uma no visão sentido do específica. arco-íris, assim, as cores do filme são chocantes, assim, um negócio Uhum. meio Kandinsky, não sei, é um negócio, eu acho que Dez Mandamentos do Cecil B. DeMille talvez tenha essa extravagância Technicolor, assim, como esse filme. Então é isso, aí me impressiona. Uhum. E eu acho assim, quando a gente fez o Bosman, a gente estava com um certo medo, tipo, nossa, a gente está abraçando tanto efeito e tal, mas assim, a gente sabe fazer. Tendo os recursos e os acessos certos e as discussões Uhum. corretas, a gente sabe fazer qualquer coisa. A gente cita esses filmes grandes hollywoodianos porque muitos deles são ruins, mas muitos deles são exuberantes, como Sim, Wachowskis. tal. O Blade Runner 2047, não lembro se é o ano certo, mas eu acho que é um Nossa, exemplo ali de que 49? também agora me deu uma... A sequência do Blade Runner. Mas enfim, pra mim é um caso em que é usado, é fenomenal, assim, que faz sentido. Sim. E nessa questão de fazer uma coisa mais humana ali no set, dos efeitos e tudo mais, eu acho que uma das coisas que ancoram uma história desse tipo é a relação entre os atores, entre os personagens e a atuação ali daqueles atores, assim. E eu acho que você teve uma seleção de elenco magnífica para esse filme, porque acho que cada um, assim, muito no 100% ali do jogo, sabe? Fiquei muito impressionado com todos. A Beth Faria tá fenomenal, assim, e todos. A Vitória, como você falou, a menina, o Celto, com certeza. É, como foi o processo, uma vez que você com o roteiro ali, como foi o processo de seleção desse elenco e de preparação dele também? Foi, como eu disse, é um elenco muito grande, né? Então levou É, um tempo para conseguir. Quem fez a produção do elenco foi a Maria Manuela e o Afonso Zebinato. A Maria Manuela tá no filme também, ela é a Rita. E a gente conversava muito e tal, porque eu não sou muito de fazer teste. Eu tendo mais a escrever para a pessoa, ou convidar a tá. pessoa, ou ir ver a pessoa no teatro. Nesse filme, a gente fez algumas leituras, mais para eu conhecer assim, as pessoas, mas
a maioria dos personagens foi assim, o primeiro instinto estava certo, sabe? De que seria aquela pessoa. Muitas eu já tinha trabalhado antes, muitas eu não tinha trabalhado ainda, mas eu já conhecia o talento, então estava tava totalmente confiante. E aí, no caso do Edgar Wilson Uhum. e a Marjorie é fenomenal. Eu trabalhei com ela nas Boas Maneiras, numa série do Canal Brasil chamada Noturnos, Tá. e que ela fez um dos episódios, e eu queria que ela fosse a Nete, assim, então era uma coisa mais de querer estar junto com ela, que é sempre muito bom. E no caso do Edgar e do Tomás, que é essa dupla dinâmica da Ana Paula Maia, Uhum. os colegas de trabalho ali nessas estradas poeirentas e tal, a gente ficou meio. Eu fiquei um tempão pensando assim, como esse duo teria que jogar, funcionar, sabe? Uhum. Mais do que. Até porque a Ana Paula Maia não descreve muito. Ela descreve até às vezes mais roupa, vestuário do que corpo em si, assim. Tá. Então tem uma certa liberdade imaginativa ali nos corpos. Surgiu essa ideia, um pouco sonho distante, que era do Selton fazer o Edgar. E eu já conhecia o Selton mais como, assim, conhecer pessoalmente, mais como diretor. A gente circulava filmes juntos, porque ele também dirige e tal. Uhum. E às vezes a gente se cruzava e falava, e aí, quando vamos fazer uma coisa? Quando vamos fazer uma coisa e tal. E aí a gente mandou o roteiro pro Selton. E a primeira resposta dele foi não. Só que foi um não todo carregado de coisas, porque ele adorou o roteiro, falou, a gente trocava áudios longos, falou muito do roteiro, falou que ficou tocado pelo personagem, mas que ele não estava naquele momento, ele estava com outras coisas na cabeça, querendo dirigir mais também, querendo não necessariamente se envolver numa coisa tão sombria naquele momento. Tá. E, e aí eu super entendi, falei, não, Celto, se não é agora, é outro dia, vamos. E eu conversei até com outros atores muito bons para fazer o Edgar, só que o que aconteceu foi que o Celton voltou pro, não conseguiu parar de pensar no roteiro, não conseguiu parar de Massa. obcecar com o personagem. Ele realmente, eu fico muito feliz, ele elogia muito o roteiro, assim, e eu fico muito feliz com isso, porque a escrita, para mim, é a parte mais difícil de Tá. atravessar, em geral. Você tem aquela página em branco e você tem que abrir as fendas ali na página. Então, quando alguém reage ao roteiro, é algo que me deixa muito feliz. E acabou sendo uma coisa que ele falou que ele não conseguiu escapar do Edgar Wilson, assim, ele foi, quando ele leu, ele foi fisgado. Então ele veio e quando ele veio foi a coisa do tipo, já tinha algumas ideias de como fazer a combinação, e eu acho que o Uhum. Danilo Granger era a pessoa ideal para estar do lado do Celton. Já tinha feito Tá. essa coisa imaginária. Eu amo muito o Danilo Granger como ator, eu nunca tinha dirigido ele, mas eu acho ele um ator extraordinário, em todos os níveis possíveis que você possa imaginar. Uhum. E, e eu sinto que ele abraçaria bem essa figura do padre excomungado, que eu quis que fosse gay também. Tá. Eu não sei porque eu sou homossexual, mas eu quis que tivesse essa subleitura, assim. Eu falei com a Ana Paula Maia e ela falou, mas todo padre é um pouco. Eu falei, bom, não sei, mas, mas o Danilo trouxe esse espelho do Edgar, de certa forma, sabe? Assim, porque ele tem, onde o Edgar é mais pesado, ele é mais leve, eles Uhum. fazem uma gangorra muito boa. E aí a Beth também, é isso, eu sou, na verdade, uma pessoa muito sortuda, porque a Beth, ela leu o roteiro, também adorou e falou algumas coisas, questionou algumas coisas da personagem, eu mudei algumas coisas, e ela vinha com muitas ideias no set, isso depois quando ela tinha topado e tal, Uhum. e todas as ideias eram maravilhosas. A cena em que ela dança no chão da casa, por exemplo, Sim. foi uma ideia dela, que ela não tinha no roteiro. E Sensacional. aí eu fiquei pensando, nossa, é bom mesmo esse momento, em vez de cortar do posto para campainha, a gente toca para tia, corta para tia, e aí o Edgar chega e a tia vai estar numa espécie de transe cósmico, e isso virava um pouco o eixo narrativo para o lado da família do Soroshi, num momento que era interessante de fazer isso. Uhum. Então,
é isso, quando chegou todo esse povo no set, eu citei esses, mas aí tem a Gilda no Márcio, aí tem a Majá Aham. Cangelucci, aí tem a Magali Bife, aí tem o Everson Anderson, aí tem o... É isso, quando vai, a lista vai... Isso foi até após, porque a Clarissa Kist, que fez meu primeiro curta com a Juliana Rojas, o Lençol Branco, lá atrás, ela também fez o Trabalhar Cansa, tal, fez o Todos os Mortos, e aí ela veio fazer a voz da rádio na pós-produção, que Tá. tinha no roteiro, que eu queria que fosse uma espécie de narração no filme, assim. Então, todo esse elenco que foi se juntando aos poucos no, no processo, eu não sei, eu fico até meio constrangido de dizer, porque foi meio um sonho mesmo, assim, era todo mundo muito aberto a embarcar numa coisa que é uma loucura, um mundo louco, é um Uhum. mundo num lugar que não existe, com certos elementos que são enigmáticos, não são muito explicáveis ou Aham. explicados na narrativa, mas todo mundo em muita sintonia, entendendo qual era o propósito o tom do filme, sabe? Cara, eu acho que realmente é um fruto do que você falou, do roteiro, assim. Eu tenho realmente que fazer um parêntese, que você falou do Danilo, o trabalho dele é fenomenal, realmente. Ele dá uma paleta de cores, assim, para esse personagem Uhum. que com muita nuance, sabe? Assim, um personagem muito, muito rico e que você vai entendendo aos poucos e com ações mesmo durante o roteiro que você vai... Aquela coisa dele ter feito não lembro se era lentilha, uma coisa assim, grão de bico, Uhum. enfim. E deixar aí, come aí, não preciso comer. Ele não quer receber o dinheiro depois, pelo trabalho que ele fez, assim, você vai tentando entender as motivações dele, assim, é isso, com muita nuance, e fiquei bem impressionado também com o trabalho dele. E Eu defini ele como ele é meio viciado em confissão, porque ele sempre quer que as é, pessoas confessem a todo custo as coisas, e ele acaba até pagando um pouco o preço disso ao uhum, longo do filme, mas é a dele um pouco, é a bênção, né? uhum, E a, e a confissão. Assim, isso vem muito do livro, porque ele conta histórias de exorcismo que ele teria feito, ou histórias de... E ele dá essa bênção para as criaturas ali na beira das estradas, essa extrema uhum. unção, de certa forma, mesmo tendo sido excomungado há muitos anos. É um personagem bem fascinante, assim. Como o Muito Edgar também é, fascinante. que o Edgar é mais... Sim. A máscara é mais fechada, né? Você vê como cada um carrega esse peso todo dessa profissão, assim, e muito interessante o que você contou do Selton, de ficar com esse papel na cabeça, porque realmente assistindo me deu a impressão de ver cores novas ali na atuação dele, assim, que eu não tinha visto nele, e É, isso foi não muito legal. conseguiria imaginar outra pessoa fazendo depois de assistir o filme, assim, falei, cara, esse personagem, o Edgar, assim, é também muito fascinante, muito complexo. A Ana Paula ficou muito feliz, porque ela falou secretamente, ela me contou depois que secretamente ela gostaria que fosse ele, que ela Maravilha. via um pouco ele no, Ok. como Edgar Wilson. Então deu certo até nesse sentido, sabe? Eu tava lembrando que você falou da Vitória, e tem as outras crianças que aparecem pontualmente, ali tem o Gustavo Coelho e o Carlos Francisco, são esses, quando eu falo do quadro de Bosch, é porque é isso, tipo, tem um Bosch aqui no MASP, a gente é meio sortudo, né, que tem pouquíssimos no mundo, mas tem um Uhum. aqui em São Paulo, e sempre que eu vou lá, eu moro perto, assim, moro na Bela Vista, eu Uhum. vou correndo dar uma olhada porque me fascina muito as tentações de Santo Antão. E aí tem o Santo Antão bem pequenininho no meio e tem todo aquele cosmos que você pode ficar horas ali tentando decifrar o enigma daquele mundo das Uhum. tentações de Santo Antão. Eu acho muito fenomenal. E o filme é definido um pouco assim, porque é isso, é um panorama um pouco de um lugar e um tempo Hum. em decadência, sabe? Perfeito, era meu Vou próximo lembrando, comentário, assim. vou entrando, assim, sabe? Porque é isso, é um elenco realmente grande. O Chao Shen, que trouxe a coisa do mandarim também. A Vitória aprendeu um pouquinho de mandarim para soltar ali algumas falinhas em mandarim. Aprendeu com Sensacional. ele. Uhum. Enfim, teve muito prazer nesses encontros, sabe? E de forma geral, como você estava comentando, essa sensação como espectador de perceber um universo muito maior do que a gente está vendo ali, eh, que talvez a gente não esteja entendendo tudo, mas é algo que te
fascina muito para ficar ali assistindo, assim, eu acho muito rico. Uhum. Você percebe que tem muito mais coisa acontecendo, talvez você não entenda exatamente o porquê daquele apocalipse, mas eu acho que é um grau de complexidade que se assemelha com a complexidade do mundo real, que você não sabe o que está se passando no mundo inteiro o tempo todo. E às Sim. vezes é uma sensação de potência comparando É. você proporcionalmente com o mundo. E como Vários espectador tem um pouco filmes. disso, assim, o que está acontecendo aqui? Isso tudo, eu não estou entendendo exatamente o que está acontecendo nesse contexto, mas como eu estou acompanhando a história com esses personagens, talvez eles também não entendam a totalidade do que está É, acontecendo em volta deles. isso é muito interessante, porque eu falava assim, eu tinha respostas para tudo, mais ou menos, assim, mas o que que Uhum, aconteceu sobre isso ou sobre aquilo, para você ter um rumo, né? Não é, o universo está desenhadinho. Aliás, eu queria mencionar a Ana Paula Cardoso, que é a diretora de arte, e o time todo da arte, porque desenhar um mundo que não existe dá trabalho. E a gente não é Star Wars, por exemplo. A gente tem que entender quais são os nossos elementos narrativos ali para a gente tá. trabalhar dentro deles do melhor jeito possível. E foi muito prazeroso trabalhar com a Ana, porque ela e o Rui Poças também entraram viraram um pouco a chave pro horror cósmico, assim, sabe, Uhum, no visual, de um jeito abrasileirado, claro, não tinha como ser de outra forma, de um jeito tropical, mas foi muito importante o encontro com eles também, e com a coisa da caracterização dos personagens, né, dos figurinos, o, o Edgar e o Tomás com os macacões, assim, a Marina Franco fez os figurinos, a André Tristão fez a caracterização, cicatrizes, tudo isso narra, né? Não total. tem, como diz um dos meus ídolos, o Stephen Sondheim, que eu adoro musical, também tem essa outra faceta, não tem detalhes. Ou seu Deus está nos detalhes, assim, Uhum, nada é pequeno o suficiente para ser chamado de detalhe. uhum, E uma coisa peculiar que eu definia para esse todo é que a gente está na periferia do apocalipse, assim, a gente não está, tá. a gente tá, esses personagens são o centro desse mundo do filme, mas eles não são o centro do mundo como cosmos. Então essa sensação de periferia do apocalipse que deixa muitos buracos, é Uhum, tipo, como é que será que vai ser? Tem até essa pergunta no filme. Será que vai ser uma pandemia, uma catástrofe climática, uma terceira guerra atômica nuclear, invasão alienígena? São tantas possibilidades, e eles não conseguem achar exatamente a resposta. E isso é uma sensação que ficou muito forte para mim depois de ler o livro da Ana Paula, que tem uma sensação de que assim, a qualquer segundo vai desabar tudo, vai acabar. Só que você não sabe exatamente de onde. Então tem o vírus, então tem os bichos morrendo na estrada, então tem essa pedreira que lança essas pedras sobre a cidade. Você entra num terreno quase mítico, assim, ou bíblico, se uhum, preferir, para usar as referências também. Até seus mortos é uma frase de um dos evangelhos, que a uhum. Ana tirou do contexto ali, e até dá um outro significado para ela. Mas todo essa sensação de periferia me remete a essa coisa uma outra coisa do Lovecraft, que ele fala em um dos contos dele, acho que no chamado de Cthulhu, ou Cthulhu, e que a pronúncia certa, fico lendo para ver como pronuncia. O, que é que bom que o ser humano não tem capacidade de juntar todas as pontas, porque é o que garante a sanidade, assim, é o que garante a sobrevivência. Porque Isso. o entendimento, a junção de todas as pontas geraria uma compreensão inimaginável para a gente Uhum. sustentar a vida. É. Então, isso eu fiquei com essa sensação no livro, por isso que eu quis trazer um pouco desse universo Lovecraft, que é É, meio assim, pegando o Poe, que a Ana Paula, Edgar Allan Poe, que a Ana Paula Maia usa como referência e levando para uma geração à frente. talvez as respostas das maiores perguntas da humanidade não sejam exatamente respostas que a gente esteja preparado, assim, talvez a gente faça as perguntas certas para É, respostas que a gente não está preparado para ouvir, assim.
Sim, não, e não digo isso até de uma forma psicológica, não tanto como conspiracionismo ou nada disso, mas como algo que é lidar com as complexidades da vida mesmo e Uhum, das ondulações do mundo, especialmente no momento de crise. Eu acho que a gente viu quão despreparado a gente estava para um trauma como o Covid. sim. Foi uma rasteira dessa galera que está aqui no mundo, que daqui a 100 anos vai ser outra galera. Uhum, Do nosso time que está aqui nesse momento povoando, foi um evento muito transformador. foi. Pro mal, a princípio, mas assim, espera-se que a gente sempre espera que a gente aprenda algo, né? Que a gente encontre alguma forma de seguir e não morar eternamente no trauma. Mas eu não sei se a gente um dia entende realmente o sentido de tudo. Cara, acho um momento perfeito, assim, pra gente ir finalizando, porque acho que resume muita coisa que tá ali no filme. Fiquei muito impressionado com o Enterre Seus Mortos, até pelo escopo da produção, assim, realmente muito massa ver, como você falou, o cinema brasileiro chegando também nesses lugares de produções maiores desse tipo, assim, e, cara, um filme tem que ser visto no cinema, como sempre, a gente sempre indica aqui. A produção foi da RT Features, né, do Rodrigo, Uhum. mas ele levou esse projeto para a Globoplay junto com Ainda Estou Aqui, com Barba Ensopada de Sangue. Eles fizeram meio que um projeto triplo com a RT. Ah, E, e a Globoplay sempre foi, assim, desde o roteiro, os comentários sobre o roteiro, os comentários sobre os cortes diversos do filme, a tentativa de achar o primeiro corte do filme era bastante Cecil B. DeMille, uma coisa de 3 horas e meia e tal, e achar o formato certo do filme, eles foram super parceiros e agora estão sendo super parceiros no lançamento, e a O2 Play está sendo também muito parceira, tá sendo uma boa experiência esse filme. pô, que massa. Pô, vida longa pro Enterre Seus Mortos aí. A gente começou falando de vida e morte, É, vida longa pro filme, com certeza.